diminuir o sofrimento e garantir dignidade ao paciente em estágio terminal. Esses são os principais argumentos de quem defende a ortotanásia. Mas o procedimento, que hoje tem o apoio da classe médica, ainda enfrenta resistências. A última tentativa de deixar as regras mais claras causou tanta polêmica que virou caso de justiça. A família faz de tudo para arrancar um sorriso dela. Mas o desconforto é tão grande que Dona Maria da Conceição nem sempre consegue agradar o filho e as sobrinhas. A dona de casa, de 71 anos, tem câncer no colo do útero. Sente dores tão fortes que nem mesmo analgésicos muito potentes são capazes de aliviar. É difícil falar porque eu sinto tanta dor. Quando vai mexer com essa perna minha, sabe? A dor na perna direita é resultado de uma trombose, doença comum em pacientes com câncer. Mas o motivo da internação é uma outra consequência dos tumores, uma hemorragia na bexiga. A primeira indicação era cirúrgica, mas depois de ouvir dos médicos que o órgão estava muito comprometido, o filho decidiu que a mãe não seria operada. Não ia trazer benefício nenhum para ela, a não ser mais um ponto de contato, né, de hemorragia ou de infecção, o sofrimento, que ela não podia se mexer. Então, para ela seria muito mais doloroso, mais penoso, entendeu? Inclusive os médicos, né, foram que disseram isso. Os médicos dizem que não há mais o que fazer. É que o câncer atingiu um estágio em que é inoperável. E o tratamento, além de muito agressivo, é considerado inútil. As condições que ela está hoje, né, uma quimioterapia levaria ela mais rápido a um óbito. Dona Maria está internada nesse hospital, especializado em cuidados paliativos. Aqui, todos os pacientes têm o mesmo quadro clínico: câncer em fase terminal. A proposta não é mais cura da doença, mas sim melhorar a vida que ele tem nesse momento presente. Para isso é importante você estar abordando as questões físicas, de alívio de dor, de sintoma, mas também as questões emocionais, sociais, familiares, espirituais. Seu Leonardo, de 69 anos, tem câncer de intestino e também não responde mais ao tratamento. A barriga grande, ele tem ascite, né? E os tumores na barriga. Ele ainda se queixa de dores, mas garante que, em relação a outros hospitais, nesse está se sentindo melhor. A atenção, o medicamento, o ambiente. Eu notei agora tudo. Na prática, o procedimento adotado aqui é a ortotanásia, ainda confundido com a eutanásia, que significa acelerar a morte. Na ortotanásia, vítimas de doenças incuráveis e irreversíveis deixam de receber tratamentos agressivos, definidos pelos médicos como inúteis. O propósito é deixar a doença seguir o próprio curso e permitir que a morte aconteça naturalmente, evitando ao máximo o sofrimento. No Brasil, não há lei que autorize ou proíba a prática, mas uma resolução de 2006 do Conselho Federal de Medicina, ainda que não mencione o termo, permite a ortotanásia nos casos em que o procedimento é um desejo do paciente ou de um representante legal. Um paciente que tem um câncer metastático para vários locais do corpo, que já tentou todos os tratamentos curativos, já fez tudo o que foi possível e a medicina não tem mais um recurso para curar essa doença, qualquer procedimento considerado fútil, invasivo, como você entubar um paciente desse, colocar numa UTI, numa respiração artificial, ou usar de alguns procedimentos como hemodiálise e outros, você vai estar prolongando o sofrimento, não a vida desse paciente. O Conselho Federal de Medicina entende que insistir em prolongar a vida de um paciente terminal é uma prática desumana. Isso pode ser colocado como prolongamento da vida para além da vida. Até mesmo pode ser entendido como uma forma de tortura, de tratamento degradante, levando o paciente a um estado quase que de subordinação total, além do sofrimento físico, impingindo a ele um sofrimento gravíssimo de ordem moral, contra a vontade do titular do direito à vida, que é o próprio paciente. Quando Dona Maria da Conceição perdeu o discernimento, foi o filho quem passou a tomar as decisões por ela. Paulo diz que nunca viveu uma situação tão difícil e dolorosa, mas garante, não se arrepende de ter optado pela interrupção do tratamento. Meu egoísmo me diz que eu tinha que fazer todo o possível para ter ela do meu lado. Em contrapartida, entendeu, assim, eu me ponho no lugar dela, na situação que ela está, entendeu, sofrendo, com dores, enquanto vai chegar um momento, entendeu, que
até a medicação vai sedá-la de uma forma tão grande que ela vai perder o resto da consciência que ela tem agora. Para esse oncologista, o médico deve inclusive sugerir o momento certo para que o tratamento seja interrompido. O dever do médico, quando está diante de uma situação potencialmente grave, onde o tratamento só vai prolongar a vida do paciente, é importante que todos esses aspectos sejam discutidos de uma maneira muito clara com a família e seu paciente. Na tentativa de deixar as regras mais claras e também de dar um respaldo maior aos profissionais que lidam com essas questões diariamente, o Conselho Federal de Medicina elaborou uma resolução mais detalhada sobre o assunto. Ao mencionar que o paciente terminal tem o direito de decidir se vai ou não se submeter a determinado procedimento, a nova norma destaca que essa vontade também pode ser manifestada antecipadamente, para o caso de a pessoa perder a capacidade de se expressar ou mesmo ficar inconsciente. E esse desejo pode ser formalizado em cartório ou até mesmo registrado no prontuário médico. Eu estou com um problema oncológico, com uma doença que, pelo seu potencial de gravidade, me motiva a já expressar essa vontade documentalmente, para que eu não seja colocado em mecanização da vida, para além da vida, numa circunstância dessa. Então, esse documento que eu deixo, ele terá valor para o médico e é isso que esta resolução de 2012 informa, traz, resolve e determina. Se o paciente preferir não receber nenhuma ventilação mecânica, não receber hemodiálise, transfusões desnecessárias e ainda fazer procedimentos invasivos, esse respeito e esse direito do paciente, ele sim deve ser levado em consideração. A resolução, no entanto, reacendeu a discussão em torno da ortotanásia. Tema ainda muito polêmico. Esse procurador entrou com uma ação na Justiça para que a norma seja declarada inválida. Para ele, o Conselho Federal de Medicina não tem competência para autorizar o procedimento, que só poderia ser liberado a partir da aprovação de uma lei pelo Congresso Nacional. Porque envolve um procedimento que diz respeito à vida, direito fundamental assegurado pela Constituição, que compete a todas as instituições públicas, compete à sociedade zelar para que ela seja protegida. Mas o principal argumento do procurador é que a resolução tira da família o direito de tomar decisões em um momento tão importante. Segundo ele, a norma atribui apenas ao médico o poder de garantir o cumprimento do desejo do paciente. O meu receio é que o médico, de posse desta disposição, tenha nela justificativa para praticar atos que não tenham sido referendados, não tenham sido admitidos ou contemplados pelo paciente naquele momento em que o paciente tivesse pleno conhecimento e plena disponibilidade de vontade. O Conselho Federal de Medicina rebate as críticas. Segundo o vice-presidente, a família pode sim participar do processo, só não está autorizada a tomar decisões que contrariem o desejo do paciente. E sobre a acusação de que não há lei regulamentando a ortotanásia, ele é taxativo. A lei é a Constituição Federal, a Constituição que determina que a dignidade humana é o lastro do Estado Democrático de Direito. Não estamos fazendo nada, absolutamente nada contra leges. A nossa Constituição coloca a vida como um direito, mas ela não coloca o dever de viver. O caso está sendo analisado na Justiça Federal em Goiânia. A primeira decisão foi favorável ao Conselho de Classe. Para o juiz, a entidade tem sim competência para tratar do exercício técnico e moral da medicina. Ele também considerou que a resolução pretende apenas garantir que o médico saiba qual é o desejo do paciente. Para o magistrado, a manifestação da vontade é livre e levar em conta a autonomia de um doente terminal significa respeitar a dignidade humana. Há meses, vendo a mãe só piorar em uma cama de hospital, Paulo diz que não permitiria mais nenhum tipo de intervenção que pudesse causar mais dor ou sofrimento. Mas ele admite, se sentiria bem mais aliviado se ela pudesse tomar as próprias decisões. Para eu que sou filho, é muito difícil tomar uma decisão dessa por ela. Quisera eu, entendeu, que ela tivesse condições e pudesse me dizer, não, eu quero que até o final tentem realmente com a minha vida. Ou não quero que tentem nada. Não se sabe se Dona Maria da Conceição vai viver dias ou meses. O que realmente importa para a família é aproveitar cada minuto e fazer de tudo para que ela se sinta o melhor possível.
A gente tem dado carinho, tem recebido carinho. E o principal, a gente tem que se curtir desse tempo que ainda nós temos ainda. É ótimo, muito importante. Eu me sinto muito bem com a presença deles.